Fala, maluco, saudações de brunegras. Bom, essa entrevista aí do Jorge Jesus tem muita coisa pra gente comentar, mas hoje eu quero falar de um ponto específico. Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo ou Jorge Jesus veio ao Rio de Janeiro para instaurar o caos de vez na Gávea e se vingar do que Marcos Braz e Bruno Spindel fizeram com ele em dezembro do ano passado? Quem acompanhou a novela da Volta Não Volta Jorge Jesus no Flamengo sabe que a ida do Marcos Braz e Bruno Spindel a Portugal em dezembro de 2021 foi um pouco estranha. Algumas coisas não se encaixaram quando os cartolas voltaram para o Brasil sem JJ na bagagem. Em dezembro, o Jorge Jesus estava vivendo um momento de crise no Benfica. Ele estava a um passo de ficar livre no mercado, faltando apenas 2 jogos para ele se resolver ou não lá com o Clube Benfica. E aí os dirigentes do Flamengo foram para Portugal, foram na casa do Jorge Jesus, deram várias entrevistas, né? Foram inclusive no estádio, no jogo do Benfica. E aí colocaram no ar essa narrativa aí de que Jorge Jesus estava para voltar, era uma questão de tempo. Isso ficou muito no ar. Essa narrativa que os cartolas do Flamengo deixaram no ar em Portugal também chegou aqui pra gente no Brasil, tumultuou mais ainda o momento do Jorge Jesus no Benfica e trouxe uma falsa esperança aos rubro-negros aqui no Brasil. Depois de todo esse espetáculo, né, que o Marcos Braz promoveu em Portugal, inclusive adiando o voo de volta para o Brasil, depois de todo esse circo aí, do nada, os dirigentes do Flamengo, do nada, fecharam um contrato com Paulo Sousa. E Jorge Jesus ainda nem tinha feito seu último jogo, o jogo que deixaria ele livre aí para negociar. Ninguém entendeu nada, mas todos respeitaram a decisão dos dirigentes do Flamengo, até porque o que eles disseram era que Jorge Jesus não quis voltar para o Flamengo. As manchetes aqui no Brasil eram de que Jorge Jesus disse não ao Flamengo. Essa frase foi noticiada aqui no Brasil com muita contundência, né? Inclusive, por exemplo, pelo jornalista Mauro César, que afirmou categoricamente que Jorge Jesus disse não ao Flamengo. E essa afirmação aí foi o suficiente para a torcida abraçar a decisão dos dirigentes do Flamengo e partir para outra. Jorge Jesus não quer, segue o baile. O Mister, numa entrevista que ele concedeu ao jornalista Renato Maurício Prado, Jorge Jesus afirmou que nunca sequer foi convidado a voltar e que inclusive pediu que Marcos Braz fosse a Portugal somente em janeiro, porque nessa data o Jesus já estaria em condições melhores para conversar sobre sua volta ou não. A imprensa brasileira massacrou o Jorge Jesus com essa narrativa aí de que ele disse não ao Flamengo. Agora o Mister volta ao Rio de Janeiro e numa entrevista que nitidamente estava combinada de acontecer, o Jorge Jesus coloca o Braz numa sinuca de bico ao afirmar que sequer foi convidado por ele a voltar aqui pro Flamengo. Claramente, Jorge Jesus veio aqui no Rio de Janeiro, não foi para curtir carnaval, foi para esclarecer algumas narrativas equivocadas que criaram a seu respeito aqui no Brasil. Nós sabemos muito bem que as coisas não andam bem no departamento de futebol, no departamento médico, não está agradando o trabalho do Paulo Sousa, não tem agradado o trabalho atual do Marcos Braz, cenário perfeito para Jorge Jesus fazer as declarações que fez. O Mauro César, né, que foi um dos que noticiaram que Jorge Jesus disse não ao Flamengo, agora está lá no seu Twitter propagando ódio gratuito ao Mister, numa intenção, vou dizer, mesquinha, né, de salvar seus próprios argumentos. Afinal, meus amigos, ser desmentido pelo próprio Jorge Jesus deve ter doído em muitos jornalistas. O que eles vão falar? Não tem o que falar. Só resta agora atacar Jorge Jesus por causa da sua saída aí na época da pandemia. É esse o argumento que soa aí no momento. Bom, que o Flamengo de Jorge Jesus foi um dos melhores Flamengos já vistos, não podemos negar. Não é à toa que parte da torcida, parte em grande maioria, pede a volta do Mister. A outra parte da torcida diz que tá fechado com o Paulo Sousa, meu filho, e vai afundar mesmo de mãos dadas com o técnico, afundar de mãos dadas com as decisões erradas de uma diretoria orgulhosa. Na diretoria do Flamengo, os opositores do Marcos Braz têm agora a faca e o queijo na mão para cozinhar ainda mais o dirigente que não vive o seu melhor momento no Flamengo. Agora é briga de bastidores também, hein? A questão agora não é sobre demitir ou não o Paulo Sousa e trazer o Mister, né? A questão é que nós, torcedores, estamos arcando com os erros dessa diretoria, com as decisões equivocadas. Más escolhas, orgulho, ego, e o resultado é esse que a gente está vendo aí nos jogos. Certamente, se o Flamengo estivesse jogando bem, as declarações que o Jorge Jesus deu ontem não fariam nem cosquinha no coração do torcedor. O problema é que a gente está mal,
e temos um dos melhores técnicos querendo voltar. Se essas declarações de Jorge Jesus vão trazer o Mister de volta, também não sabemos, mas que vai dividir a torcida e dividir a diretoria, isso é certo. Crise na Gávea. Bom, se você chegou até o final aqui desse vídeo, eu quero deixar 2 dicas para vocês. Primeiro, vocês se inscreverem no canal Sou Clubista Sim Senhor. É um canal de rubro-negros, o canal é muito legal. Peço a vocês que vão lá na descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link lá do canal para vocês se inscreverem e acompanharem, darem boas risadas. A outra dica é minha nova parceria com casas de apostas. A F12Bet tem o melhor sistema, o sistema mais fácil para você fazer apostas. Vai lá no meu Instagram, que a gente está dando sempre R$50 de Pix para a galera que se cadastra, para a galera que segue eles no Instagram. Melhor é você me acompanhar lá pelo Instagram nos stories para receber essas dicas da F12Bet. Tamo junto, saudações rubro-negras.